Bom dia a todos, os presentes, também os que nos acompanham à distância neste culto no 13º domingo após Pentecostes. A palavra de acolhida que trazemos para este dia é do Salmo número 37, os versículos 4 e 5, onde lemos que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Muitas vezes tentamos colocar em primeiro lugar os desejos do nosso próprio coração. E ao invés de ouvirmos e acolhermos em nossa vida a palavra do Senhor, queremos fazer com que este Deus se converta nos nossos próprios desejos. Isso foi o que o Senhor Jesus disse para Pedro, quando este tentou convencê-lo de que, para ser o Cristo, ele não precisaria passar pela cruz. Não existe salvação que não passe pela cruz. Não existe vida cristã que não passe pela cruz. O que o Senhor Jesus disse para Pedro, diz também a cada um de nós. Quem quiser ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Assim nós queremos e podemos com toda a confiança colocar as nossas vidas nas mãos desse Senhor, porque apesar de passarmos pela cruz, o destino e o propósito final da nossa vida é a salvação eterna. Que Ele conceda este acolhimento e esta certeza a cada um de nós, aqui neste tempo ou aonde quer que estejamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Na presença deste Deus, convido a todos a colocarem-se de pé para o momento de invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Passou pela cruz por causa da nossa salvação, confessemos a Ele tudo aquilo que nos torna indignos e deixemos que Ele, por sua autoridade e poder, nos torne dignos, perdoando-nos de todos os pecados. Confessemos ao Senhor. Onipotente Deus, misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades como as quais provoquei a tua ira, merecendo muito justamente teu castigo nesta vida e para a eternidade. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente.
Suplico a Ti, mediante a Tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte de Teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês, é sincera a vossa confissão? Reconhecendo os vossos pecados, confiam no perdão suficiente por meio de Jesus Cristo e desejam, por meio do Espírito Santo, viver uma vida de conserto diário na presença de Deus, servindo com alegria, com tudo o que Deus lhes dá, o corpo, o tempo e os bens, no lugar onde aprouver ao Senhor. Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude dessa confissão de cada um de vocês, eu, como pastor e vosso irmão, chamado e ordenado, compartilho com vocês da graça ao presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês a abrirem suas Bíblias. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e Põe a prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos. Pois Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que sou inocente. Ando em volta do Teu altar, junto com os que Te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das Tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a Tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de Ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo o mal e não estão sempre prontos para receber socorro. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, Senhor. Amém. A Deus demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu.
também tomarmos a nossa cruz a cada dia e segui-lo onde Ele nos levar. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Então eu respondi: ó Senhor, Tu és que sabes, lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de Ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou Teu, e por isso as Tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com as outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Porque continuo a sofrer, porque as minhas feridas doem sem parar, porque elas não saram. Será que não posso confiar em Ti? Será que és um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu receberei de volta. Se você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos, o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Palavra do Senhor a Jeremias. Romanos 12, 9 a 21, onde lemos assim: que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal,
sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sigam o Senhor com o coração cheio de fervor. E a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. E nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém mal com mal. Procurem agir de tal maneira que eles recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o teu irmão, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, porque você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui as palavras do Senhor. Cantamos.
Ninguém nos amou como o Filho de Deus, não deixou na criatura dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus. Neste 13º domingo, queremos voltar os nossos olhos para o texto do Evangelho. Na sequência de leituras que estamos fazendo no texto de Mateus, no domingo passado, nós ressaltamos as palavras de Pedro e as palavras que Jesus, a partir desta confissão de Pedro, nos ensinou acerca de que saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a mensagem que sustentará a igreja, mesmo diante das portas do inferno. E este Pedro que, no domingo passado, foi enaltecido, na sequência do texto, ele é repreendido. Porque aqui, diz o Senhor, está pensando como os homens, como as pessoas pensam, e não como Deus pensa. E na sequência, o texto que trazemos de base para a nossa reflexão é o versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que essa palavra guardada em nosso coração nos permita também colocar, aplicar em nosso cotidiano sobre a mensagem sobre o tema não risquemos a cruz de Cristo. Meus amados, nós ouvimos, conforme a leitura do Evangelho, que Jesus, junto com seus discípulos, depois de ouvir a anunciação de Pedro, no versículo 20, ele diz para que eles se calassem e que a ninguém dissessem que ele era o Messias até o tempo adequado. Ora, nós conversamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Por que razão esse Cristo que veio comunicar o Evangelho ao mundo estava repreendendo os seus discípulos de comunicarem essa mensagem? Será que ainda hoje este pedido de Jesus ainda é válido?
No decorrer do Evangelho, nós entenderemos o motivo. Imediatamente ligado a isso, temos a repreensão a Pedro em nossa leitura. Jesus pede para que seus discípulos não contassem que ele era o Messias, exatamente pelo fato de que muitos não compreendiam corretamente a importância e a abrangência desta confissão. Saber que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, implica em também afirmar que é necessário a sua morte, que é necessário o seu sofrimento, que é necessário a cruz. O apóstolo Pedro, o discípulo apóstolo Pedro, aqui representando muitos também em nossos dias, ao saber que Jesus é o Messias, não estão dispostos a encarar toda a incumbência que lhe está proposta e lhe é devida. Não estão dispostos a encarar a realidade que para a salvação e para a restauração do reino de Deus é necessário sangue inocente, é necessário sofrimento e morte. Não por uma opção de Jesus. Jesus não era nenhum sádico. Jesus não tinha prazer no sofrimento. Antes, pelo contrário, quando nós vemos o relato em Lucas, na noite em que foi traído no Monte das Oliveiras, Jesus se coloca em oração e, antevendo todo o sofrimento e a dor que essa obra salvadora iria lhe custar, ele suou gotas de sangue. Em agonia profunda, ele ora ao Pai, e o que temos registrado em nossa Escritura: Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Jesus não tinha prazer no sofrimento, nem dele, nem o nosso. Antes, pelo contrário, exatamente por não querer que nós soframos a plenitude deste afastamento do Pai, é que ele então toma a sua cruz, ele toma a sua missão, ele toma o encaminhamento dado pelo Pai desde a fundação do mundo e marcha firme, confiante, na certeza da sua vitória. Uma vitória que sim, tem que passar pelo sofrimento, tem que passar pelos momentos de humilhação, tem que passar pelos momentos de abandono, tem que passar pela agonia e a dor da morte. Para que Jesus pudesse dizer com toda a convicção e autoridade, no alto daquela cruz, está consumado. Ele não poderia escolher outro caminho, senão aquele que lhe estava proposto, de abrir mão até mesmo da sua própria vida, em resgate para a salvação de mundo. Estimados irmãos e irmãs, o que o apóstolo Pedro propõe para Jesus, muitas vezes surpreende também a nós, é quando ele é confrontado com essa realidade de que Cristo precisaria ir para Jerusalém, ser negado, traído pelas autoridades religiosas, morto, para que no terceiro dia ressuscitasse. Pedro não esperou para encerrar a frase, porque é uma palavra que tem uma explicação, uma mensagem de vitória. No versículo 21, onde diz: eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Muito provavelmente, e aqui faço apenas uma inferência, muito provavelmente, olhando para atitudes coerentes também em nossos dias,
em que nós ouvimos alguém dizer que está sofrendo, que está passando por dificuldades, que está com uma dor muito profunda, qual é a nossa tendência? Que isso? Não, você não está sofrendo assim. Não, que isso? Falar de morrer? Não, que isso? Para de chorar. Para de frescura. Hã? Para de frescura. Né? Para de frescura. Isso é falta de Deus. Ou é falta de Deus? Não sacrifica o suficiente a Deus. Você? Não sacrifica o suficiente a Deus. Você fala isso também. Você está triste porque nós estamos sacrificando a Deus. Muitas vezes nossa tendência é dissuadir as pessoas, assim como fez Pedro. E nós tapamos o nosso ouvido para o que o outro diz, com um certo receio, uma antecipação e uma rejeição da nossa parte do sofrimento. Muitas das vezes nós deixamos de ouvir, de acolher uma fala, a vida, o sofrimento de alguém ao nosso redor, não tanto pelo sofrimento dele, mas pela nossa dificuldade de empatia e pela nossa rejeição ao sofrimento. Pensar num Cristo, num Filho do Deus vivo, quando ele fala de sofrimento, de abandono e de morte, Pedro falou, para. Calma aí. Não é esse Cristo que eu espero. Não é a esse Senhor que eu deixei atrás todas as meus trabalhos, que eu deixei todos os meus projetos para te seguir. Não. Eu espero um Cristo que restaure, que governe com autoridade celestial. Um Cristo que é capaz de fazer com que o mar seja acalmado. Nunca mais teremos problemas, catástrofes, terremotos, vendavais, inundações. Um Cristo que, com 5 pães e 2 peixes, é capaz de alimentar. Nunca mais teremos problemas de injustiça social, de escassez e fome. E eu quero ser um ministro desse Deus. Eu quero ser um ministro com esse Cristo. Eu quero ser reconhecido nessa autoridade, nesse poder. Pedro, como muitas vezes também em nossos dias, quis optar pelo caminho mais fácil, pegar o atalho dos dias mais ou menos imediatamente para a glória, sem caminhar pelo vale da sombra da morte. Jesus traz outros conselhos. Por serem meus seguidores e por defenderem a minha verdade, vocês serão perseguidos e odiados por muitos. E muitos tentarão contra vocês e os levarão a prisões. Muitos tentarão assediá-los para que neguem o caminho do sofrimento, o caminho da perseverança, o caminho da fidelidade. E busquem um caminho da autoglorificação. A igreja cristã, mais uma vez, sofre com um testemunho desnecessário de pessoas que levam junto de si um codinome de pastores e pastoras, codinomes de evangelistas, que em suas caminhadas tropeçaram e foram assediados pela corrupção, foram assediados pela ambição, pela inveja, pela raiva e caíram. E com isso têm manchado o testemunho da igreja cristã. Estimados irmãos e irmãs, o mesmo apóstolo Pedro, que pouco tempo antes recebeu um elogio do Senhor, está agora recebendo uma advertência. E isso implica que não apenas Pedro, mas cada um de nós, muito embora possamos ter ou realizar boas obras aos olhos de Deus,
sirva sempre para a glória dele, ainda incorremos em receber influências do inimigo, influências da velha natureza, de uma velha natureza que tenta nos afastar do chamado e do convite do Senhor para sermos seus discípulos, suas testemunhas. Quem quiser ser meu seguidor deve estar preparado, tomar a sua cruz e seguir. Pedro ainda não entendia quais as implicações desse chamado e deste convite. Muitas vezes também nós, embora tenhamos nascido dentro da igreja cristã, num seio, numa família cristã, não compreendemos a abrangência desse chamado. E quando as aflições se acercam de nós, corremos muitas vezes o risco de estarmos enfraquecidos e falarmos besteiras para Deus. Haja visto que hoje nós ouvimos a boca do profeta Jeremias, um grande homem, profeta do Senhor, mas que ao ver a sua pregação não surtir efeito diante dos seus patrícios, ao sentir-se acuado e perseguido, olha para Deus e reclama: Senhor, tu és por acaso semelhante ao rio que seca no verão? O que significa isso? Nas horas de maior necessidade, quando o calor está a 50, 60 graus, quando as dificuldades estão intensas, tu não está ali para me dar um frescor e renovar a vida? E diante dessa fala de desespero, de revolta talvez, mas Deus classifica como palavras insanas. Alguém que diante do seu sofrimento ou nas horas de dificuldades olha para si mesmo ou olha para os problemas ao redor de si e esquece de olhar para aquele que permanece fiel, Deus Todo-Poderoso. E sabe sim que enfrentamos por causa do seu nome e como suas testemunhas inimigos vorazes. Um deles, o próprio diabo, que por toda a sua existência se tornou um exímio lutador e conhece muitas vezes melhor do que nós mesmos os nossos pontos fracos e onde e de que maneira pode nos assediar e nos derrubar. Para muitos é pela vaidade, para outros pela ganância e injustiça, para ainda outros pela luxúria, pelo apego aos prazeres sexuais e carnais. Estimados irmãos, as tentações são diversas. Os inimigos estão fora e também estão dentro. Muitas vezes, como cidadãos do reino dos céus, pensamos e incorremos em riscos de falar até mesmo blasfêmias contra Deus, dentro da nossa condição humana. O fato que se coloca sobre todas essas coisas que nós enfrentamos é a palavra de Cristo Jesus. De que se nós muitas vezes não entendemos o nosso caminho e o chamado, precisamos não entrar em desespero, nem ceder às sedições, às tentações que são colocadas diante de nós, mas voltar os nossos olhos e pedir do Senhor sabedoria, entender o nosso desafio e o nosso compromisso. E assim, tal qual Pedro, tal qual os demais discípulos, que no final, quando Jesus então ressuscitou, quando Jesus então se mostrou vitorioso, depois de passar pela cruz do sofrimento, disse para cada um deles: agora sim, lhes foram abertas as mentes para compreenderem as Escrituras. Assim está escrito
que o Cristo deve sofrer, no terceiro dia ressuscitar, e que o arrependimento para o perdão dos pecados deve ser proclamado em nome dele a todas as nações, desde Jerusalém até o fim do mundo. Vocês são testemunhas dessas coisas. Assim como Pedro, cada um de nós somos testemunhas das verdades que o Senhor tem para anunciar. Precisamos também nós fazer parte ou tomar parte nessa mensagem, para que não sejamos confundidos, nem abramos mão do chamado que o Senhor nos fez para sermos suas testemunhas. Isso implica, em muitas vezes, negarmos o caminho mais fácil, caminho que nos convida a seguir uma vida de leviandades, voltar atrás, como diz o salmista Davi no texto de hoje: eu conheço a tua palavra e tenho prazer em segui-la. Olhe para mim e me torne um inocente na tua presença. Aprender a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos em nossa vida, respondermos como suas testemunhas no lugar e na função que Deus entrega a cada um de nós, sendo pai, mãe, cidadão, autoridade civil, autoridade militar, enfim, qualquer posto que Deus nos dê como cidadãos dos céus que caminham no reino da terra, que nós possamos guardar a sua palavra em nossos corações e que este Deus que nos dá força e suficiência para vencermos as tentações jamais seja afastado dos nossos olhos, porque ao afastarmos dele, estamos deixando a sua cruz para tomar outro fardo, o fardo daqueles que o enfrentarão, que o encontrarão no dia do juízo para a condenação. Que Deus assim nos guarde, fiéis à sua palavra e seguros de que esse Cristo nos acompanha, dando força e nos trazendo de volta sempre para os meios de salvação que Ele oferece. Seja a palavra de arrependimento e absolvição, seja a acolhida na mesa da Santa Ceia. Que assim conceda a vocês e a mim essa fé, esse testemunho, esta perseverança até o dia derradeiro. Amém. Coloquemos de pé. E a paz de nosso Deus, que excede o entendimento humano, guarde, fortaleça a nossa vida e testemunho a Cristo Jesus. Amém. Cantamos. Assim como estamos, nos convido para confessarmos em conjunto a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso e Eterno Pai, Tu és o Deus único e incomparável que existe em todo o universo. Nós te louvamos por Tua criação, te louvamos pela nossa vida, te louvamos de modo muito especial pela palavra, Senhor, que nos traz reorientação, organiza as nossas escolhas e nos aponta para o alvo que é Cristo Jesus, aquele que não negou a cruz que lhe estava proposta, antes, pelo contrário, a assumiu, até mesmo diante da morte, para que hoje, cada um de nós, possamos chamar-te Pai. Obrigado, Pai, porque também nos entregas cruzes para levarmos, porque nos acha dignos de seguir os passos de Cristo, levando a nossa cruz, levando, Senhor, o testemunho e a fé como teus filhos e filhas, herdeiros de uma herança que não se perde com o tempo. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que esta cruz não tem um fim em si mesmo, mas que olhando, tendo como alvo a vida eterna, não abramos mão, não substituamos, Senhor, este testemunho, nem o manchemos com escolhas equivocadas, com pensamentos que são preceitos de homens, mas guarda-nos por Tua palavra e nos ajude, Senhor, nas horas de fraqueza, nos traga essa palavra de ânimo, essa admoestação, para entendermos a nossa condição humana e voltarmos os nossos pés firmes no caminho que Tu tens proposto a nós. Senhor Deus, as lutas são diversas e cada um de nós sabe aonde aperta o calo, a sua fraqueza e maior necessidade de socorro. Por isso, estende a cada um de nós, a Tua igreja, pessoas dotadas, Senhor, de habilidades, de dons, de condições de ouvir e de acolher, de orar e de orientar. Prepara, capacita, Senhor Deus, pastores, líderes, professores, para a obra no Teu reino. E dá-nos sempre, Senhor Deus, a verdadeira paz que o mundo não pode nos dar. Com alegria, nós celebramos diante de Ti a vida. A vida, Senhor, que renova a cada novo momento. Essa semana, pela vida do pequeno Sebastião Nogueira, filho do pastor Juan e sua esposa Lidiane. Obrigado, Senhor, por ter atendido as orações e por esta criança, juntamente com sua mãe, estarem passando bem. Senhor Deus, também Te agradecemos pela vida do Mateus e também, Senhor, pelo aniversário do Lucas. Conceda, Senhor, aos aniversariantes nessa semana a certeza da Tua presença, também nos dias difíceis de suas vidas, nas decisões importantes que precisam ser tomadas, nas escolhas, Senhor, que não optem pelo caminho mais fácil, mas firmados no Teu chamado, sigam em frente e enfrentem, Senhor, todas as adversidades, por serem Teus filhos, por se manterem fiéis ao testemunho e ao nome que levam consigo de serem cristãos. Pai querido, concede saúde aos que estão acamados. Concede, Senhor Deus, recuperação ao Alberto, à família Onesório, Dona Josefina em especial. Senhor Deus, Pai querido, nós Te agradecemos porque Tens concedido, embora não mereçamos, cuidado e recuperação. Cuida, Senhor, da vida de Dona Lautídia, avó do Mateus, na sua enfermidade, dê a ela paz. Conceda-lhe saúde, Senhor Deus, bem como aqueles que estão cuidando dela diante dessa enfermidade do Alzheimer.
Pai, obrigado pela saúde do Levi e também pelo outro Levi, Senhor Deus, que sofreu queimadura algumas semanas. Pai, obrigado por estar mantendo, conduzindo a sua recuperação. Ao Levi Nogueira, Senhor, nós pedimos que esteja com ele também, dando condições de crescimento no testemunho, nas palavras alegres e sinceras de alguém que confia na tua providência. Pai, guarda os nossos filhos, nossos lares. Conceda, Senhor Deus, ao Eric, filho da Alessandra, bem como também às nossas crianças, aos nossos filhos, Senhor, sejam eles pequeninos ou especialmente, Senhor, quando já estão em uma idade em que precisam assumir responsabilidades, que o façam, Pai querido, com sabedoria, com humildade e com reverência. Senhor Deus e Pai querido, te agradecemos pela recuperação, saúde do Fabrício, nosso irmão. Conceda a ele também, Senhor Deus, continuidade em todas as suas orientações e conselhos. Que possa, diante de ti e diante dos homens, seguir fiel e firme no teu chamado, dando o testemunho que tu chamaste, Senhor, ele para tomar. Pai, recebe em tuas mãos as ofertas que aqui trouxemos. Ajude a cada um de nós na administração dos recursos materiais que nos entregas. Como igreja, que saibamos, Senhor, administrar esses recursos para a divulgação e manutenção da tua pregação nesta casa, nesse distrito, nessas congregações, Senhor Deus, que são mantidas pela oferta dos teus filhos e filhas. Pai, acolhe a cada um de nós, indignos que somos, mas torna-nos dignos de podermos receber da tua mesa, do corpo e sangue, da tua presença real para o perdão e sustentação de nosso testemunho no dia a dia. Por teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, de quem aprendemos a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse verdadeiro corpo e sangue guarde, alinhe, fortaleça a vossa vida na fé em Cristo, nosso Salvador. Amém. Ficou em paz. O Senhor nos acompanhe. Amém.
Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participarmos em tua ceia, para a certeza de nossa salvação e do perdão que nos concedes por meio de Cristo Jesus. Suplicamos com humildade, fortaleça em nós esta fé verdadeira e não abandonemos a tua cruz. Por meio desse sacramento, nos mantenha firmes, nos justifiques e nos dê ânimo para enfrentarmos, Senhor Deus, os desafios desta fé salvadora. Conceda-nos também ânimo para amar o nosso próximo e que nos leve sempre, Senhor, a um arrependimento diário, uma esperança viva na certeza da vida eterna que Cristo Jesus ganhou, conquistou por cada um. Que Ele seja sempre o nosso Senhor, Ele que vive e reina contigo, ó Pai, e o Espírito Santo, único Deus para todos sempre. O Senhor Amém. Nos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Concluímos com louvor nosso culto abençoado na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre